Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão aqui neste momento, reunidos e unidos em nome de Jesus. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a essa corrente de orações, essa sintonia, esse ciclo de energias, né, que nós conseguimos, através das nossas preces, através da nossa sintonia no bem e no amor, conectarmos com esses sentimentos nobres que todos nós buscamos e que todos nós, em alguma parcela, temos através dessa centelha divina que habita em nós. Que nós possamos, no decorrer deste estudo, das orações, transmutarmos tudo aquilo que é negativo em termos de pensamentos e sentimentos em positividade, em amor, em esperança, em fé. Que nesse momento, enquanto nos reunimos aqui, que possam os nossos lares serem abençoados, todos aqueles que residem ou que trabalham conosco. Que os nossos familiares e amigos, encarnados ou desencarnados, possam receber essas bênçãos das preces e que possam, de alguma forma, estarem em sintonia com o Pai. Que nossos corações se abram para recebermos o melhor das equipes espirituais que já cuidam de nós. E que nós possamos mentalizar neste momento que uma luz que vem do Cristo, o nosso farol, a nossa estrela guia, envolve a todos nós neste momento. Vamos dar início ao nosso estudo e oração. Pois bem, hoje nós vamos fazer um estudo do livro Renovando Atitudes, capítulo 6, cujo título é Teu Lugar na Vida. O capítulo 6, Teu Lugar na Vida, esse livro sempre começa com uma passagem evangélica, né? Aqui, ele é baseado em um item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 5. E em destaque tem: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai o vosso lugar a este. E a outra passagem evangélica encontra-se também neste capítulo, que é a seguinte: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Essa é a passagem evangélica do capítulo 7, do capítulo 6 do livro Renovando Atitudes. Renovando Atitudes é um livro psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto e o Espírito Hamed, quem nos traz essas elucidações da noite de hoje. Continuando a leitura. Querendo ilustrar suas prédicas, como sempre, de modo claro e compreensível, Jesus de Nazaré considerava, certa ocasião, os convidados de uma festividade se comportavam precipitadamente, na ânsia de tomar os lugares principais da mesa, com isso desrespeitando os princípios básicos do bom senso e da boa educação. Qual o teu lugar à mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Essa grande proposta feita pelo mestre nesta parábola. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas te levam a direções antagônicas de acordo com seu modo de ser e de agir? Tens escutado a voz da alma que é Deus em ti? Ou escancarado teus ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? Nada pior
do que se sentires deslocado na escola, profissão, círculo social ou mesmo entre familiares, porque deixas parentes, amigos, cônjuges e companheiros pensarem por ti, não permitindo que Deus fale contigo pelas vias inspirativas da alma. Essa inadaptação que sentes é fruto do teu deslocamento íntimo por não acreditares nas tuas potencialidades. Achas-te incapaz, não por seres realmente, mas porque te fazes surdo às tuas escolhas e preferências, oriundas de tua própria essência. Se permaneceres nesse comportamento volúvel, apontando frequentemente os outros como responsáveis pela tua inadequação e conflitos, porque não assumes que és uma folha ao vento entre as vontades alheias. Te sentirás sempre um solitário, ainda que rodeado por uma multidão. Continuando a leitura que Hamed nos traz. Porém, se não mais negares sistematicamente que tuas ações são quase na totalidade frutos do consenso que fizeste do somatório de palpites e conselhos vários, estarás sendo, a partir desse instante, convidado a sentar no teu real lugar, na mesa da existência. Por fim, perceberás com maior nitidez quem é que está movimentando tuas decisões e o quanto de participação tem nas tuas opções vivenciais. No exame da máxima, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado, vale considerar que não é a postura de se dar ares de humildade, ou a de se rebaixar de forma exagerada e humilhante, que te poderá levar à conscientização plena da tua localização dentro de ti mesmo. Sintonizando-te na verdadeira essência da humildade, que é conceituada como olhar nas coisas como elas são realmente, e percebendo que a tua existência é responsabilidade unicamente tua, é que tu serás tu mesmo. Ser humilde é auscultar a origem real das coisas, não com os olhos da ilusão, mas com os olhos da realidade, despojando-se da imaginação fantasiosa de uma ótica mental distorcida, nascida naqueles que sempre acham que merecem os melhores lugares em tudo. Vale considerar que, por não estarmos realizando um constante exercício de autoobservação, quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto e depois concluímos o restante a nosso bel prazer, criando assim ilusões e expectativas desgastantes que nos descentralizam dos nossos objetivos. Quem encontrou o seu lugar respeita invariavelmente o lugar dos outros, pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática o amor ao próximo. Para que encontres o teu lugar, é necessário que tenhas uma simplicidade lúcida e o despojar dos teus enganos e fantasias fará com que encontres a autêntica humildade. Para que não tenhas que ceder teu lugar a outro,
é indispensável que veja as coisas como elas são realmente e que uses o bom senso como ponto de referência para o seu aprimoramento e para a sua percepção da verdade como um todo. Procura-te em ti mesmo. Eis a possibilidade de sempre achares o lugar que te pertence perante a vida excelsa. O texto um pouquinho grande, né, meus amigos, mas importante de ser lido do início até o final, porque é um texto claro, um texto que chama nossa atenção e que nos traz uma reflexão muito importante. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7 tem o título de Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí o item 1, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Essa fala de Jesus nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, encontra-se em capítulo do Evangelho de Mateus, no capítulo 5 de Mateus. E aí, muitas pessoas zombaram dessa fala de Jesus por não compreenderem. Eles acreditavam que pobres de espírito eram pessoas com problemas, né? Com uma inteligência limítrofe, ou com as pessoas que não compreendiam as coisas. E não era isso que Jesus queria dizer. Jesus estava neste momento falando da humildade, da importância da humildade. E no item 5, ele conta, né, que Jesus estava na casa de um dos principais fariseus e ali ele ia fazer uma refeição, ele foi convidado. E ele observava aqueles que lá estavam e percebia que todos que chegavam, os convidados, pegavam os primeiros lugares. E aí Jesus contou essa parábola, falando que sempre que a gente for convidado para uma boda, um evento, um banquete, que a gente sente no último lugar, para que aí o dono da casa nos convide, meu amigo, venha sentar à frente perto de mim. E não que ocorra o contrário, da gente estar sentado na frente e convidar a gente para sentar mais atrás, né? Então, todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Isso aqui não diz respeito à humildade até um pouco falsa, aquela humildade que se faz notória. Não, eu não mereço. Não, não ficou tão bom. Ou simplesmente estava aqui. Ou as pessoas que às vezes, muitas pessoas, colocam até o pronome nós, muitas vezes, utilizado em alguns momentos, mas que na realidade internamente não está sendo sentido, né? Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus falando da humildade, vamos entender melhor de qual humildade que Jesus está falando. Humildade vem de humus, que significa terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Então, uma pessoa humilde, ela está sempre disposta a aprender, a deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. Nós somos o solo. Quando o semeador saiu a semear, ele jogou as sementes. Alguns corações áridos nem sequer deixaram que ela penetrasse. Outros deixaram, mas não cuidaram da semente. Não tinha muitas vitaminas, não tinha ali nutrientes suficientes. E tinha a terra boa, que deixou que a semente de Jesus crescesse e frutificasse. É dessa humildade que Jesus fala.
Então, a verdadeira humildade, ela é firme, ela é segura, ela é sóbria e jamais compartilha preguiça, hipocrisia. Porque tem pessoas que acham que ficar assim é uma posição humilde, né? E na realidade não é nada disso. A humildade, ela pertence à alma e não à aparência, né? Então, quem é humilde é muito sábio, porque com esse solo fértil aceita as experiências dos outros, os aprendizados da vida e tudo aquilo que o universo quer te proporcionar com abundância incrível, né? E qual é o contrário da humildade? O oposto da humildade é o orgulho, né? O orgulhoso nega tudo aquilo que a humildade aceita e defende. A pessoa orgulhosa, ela é soberba, ela se sente superior e se esconde muitas vezes atrás de uma fantasia da falsa humildade ou da tola vaidade. Então, quem é humilde cresce, cresce sempre, e quem é orgulhoso fica estagnado. O orgulhoso, ele se ilude nessa falsa posição de superioridade. Quando a gente vê os ensinamentos de Jesus, tinha pessoas pobres que o seguiam, mas tinham pessoas de posição, pessoas ricas, como Lívia, esposa de Emmanuel, né? Que na época se chamava Públio Lentulus. Ela era humilde, ela queria aprender com Jesus. A gente percebeu que Jesus tinha Zaqueu, um cobrador de impostos, né? Ele modificou internamente. A gente vê Madalena, que também se modificou. A gente percebe que Pedro começa com aquele jeito meio turrão, né? Muito simples e assim, até meio violento para defender Jesus, e ele aprende a humildade ao longo dos anos. A gente percebe que Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, ele fala: Senhor, que queres que eu faça? Por quê? Porque Paulo de Tarso ali, quando ele fala Senhor, ele reconhece naquela voz que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele responde Senhor, ele reconhece a autoridade moral do Cristo. Então, aqueles orgulhosos, vaidosos, como o próprio Públio Lentulus, que foi convidado por Jesus a modificar-se. Quantos e quantas pessoas, até humildes, de financeiramente, que passavam e que negavam Jesus, não queriam aprender algo novo. Então, as pessoas humildes de coração, de alma, verdadeiramente seguiram Jesus. E hoje estão num patamar muito mais evoluído, né, na escalada da evolução, do que todos nós, que continuamos ainda sem assumir o nosso orgulho, né? E aí, eu achei bacana uma comparação que eu encontrei no Momento Espírita, né, que é um divulgador da doutrina espírita, e lá tem uma reflexão que eu queria trazer para vocês. E ele pergunta: você sabe por que o mar, o oceano, é tão grande, tão imenso e tão poderoso? É porque o oceano foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios.
Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha e certamente ficaria isolado. Pensemos nisso quando nós refletirmos sobre a humildade. E voltando ao tema, né? A pergunta do capítulo 6, Renovando Atitudes. O teu lugar na vida, né? Qual que é teu lugar na tua vida? Você já pensou qual que é o seu lugar no mundo, né? Essa não é uma pergunta fora da realidade. Nós precisamos perguntar qual é o lugar que nós ocupamos na nossa existência. E nós precisamos pensar quem somos, onde estamos, qual o nosso papel nesta vida, né? E aí a gente tem que refletir. Na maioria das vezes, eu me sinto aceito ou me sinto rejeitado, né? Em termos familiares, no trabalho, na relação a dois, nas minhas atividades, na seara. Como que eu me sinto? Eu me sinto rejeitada, eu me sinto aceita, né? Como é que eu estou me ligando com as outras pessoas? Qual tipo de relacionamento que eu estou estabelecendo entre eu e o outro? Será que eu me coloco numa posição de humildade? Ou será que eu me coloco numa posição de medo? De ter que fazer as coisas, compreender o mundo de acordo com o olhar do outro, sem coragem de assumir quem sou? Por conta de uma baixa autoestima, por conta de não me conhecer verdadeiramente? Então, muitas vezes, o nosso sofrimento na vida, ele nasce pelo fato da gente não pensar em nós mesmos. E nós precisamos pensar, olhar para dentro de nós, para termos certeza de qual cadeira nós iremos ocupar no banquete da vida. Então, muitas vezes, nós nos desgastamos com silêncios que não poderiam existir, com palavras desnecessárias, com atitudes que não nos levam a lugar algum e nos sentimos perdidos, sem saber para onde vamos, sem saber muitas vezes quem somos e sem conseguir ocupar o nosso lugar na vida e no mundo. Então, muitas vezes nós tentamos caber em espaços pequenos que não são nossos. E essa reflexão sobre a nossa existência nos traz de volta para a nossa própria história e nos traz de encontro ao nosso verdadeiro eu, que muitas vezes está encolhido e massacrado pela abertura que nós damos aos outros assumirem o nosso local. Então é preciso a gente estranhar-se. É preciso a gente achar estranho o lugar que a gente está. Refletir, é aqui mesmo que eu tenho que estar? Assim como a gente faz quando pega o endereço de uma festa, ou de um trabalho, ou de uma loja, fala, gente, será que é aqui mesmo? Não estou vendo. E a gente estranha, pergunta, presta atenção, confere o endereço e decide, é aqui ou não é aqui? É esse estranhamento que nós precisamos para a nossa vida. Esse é o meu lugar? Esse é o meu papel? É essa a vida que eu preciso? Que eu posso? E no mundo? Qual é o espaço que eu tenho no mundo? Então,
A gente precisa de perceber que muitas vezes essa angústia nos priva de coisas. Se eu fico só na angústia. Mas quando vem a angústia e eu reflito, ela me abre horizontes de decidir não permanecer e pegar o meu verdadeiro espaço, o meu verdadeiro lugar. Então, nós precisamos de assumir riscos, possibilidades, olhar o mundo de forma diferente. Isso é conhecer. E muitas vezes eu não estou conhecendo o mundo. E aí, o autoconhecimento é o princípio de tudo. Eu preciso de me conhecer, de sentir verdadeiramente as competências que me pertencem, assim como também as competências que eu adquiri. Assumir também os meus erros, os meus enganos, competências e erros, verdades, mentiras, enganos, tudo isso faz parte do ser, mas eu preciso saber. E todos nós podemos adquirir competências, todos nós podemos mudar, podemos conhecer, podemos abrir os nossos horizontes. A criança com 5 anos não sabe ler, mas a criança com 8 anos adquiriu a competência de aprender a ler. E ela lê, e isso descortina o mundo. O adolescente de 12 anos não sabe dirigir um carro, mas o de 18, 19 já tem essa permissão pelas leis da sociedade e já pode abrir novos horizontes. É uma competência aprendida. Eu posso aprender a ser humilde. Eu posso aprender a estabelecer limites para a minha própria sobrevivência e crescimento, né? Então, quando eu começo esse processo do autoconhecimento, muitas coisas que para mim eram obscuras e que eu não entendia, hoje eu passo a entender, né? E aí, ao invés de me prender ficando com medo, a ansiedade do desconhecido, a insegurança, conhecendo, eu já vou ficando mais relaxada. A primeira vez que a gente vai em um local, que a gente muda de bairro, de cidade, de país, é estranho, né? A primeira voltinha ao local da casa. Aos poucos eu vou conhecendo cada detalhe, cada árvore, cada vizinho e vou me sentindo segura. Eu tenho que me conhecer e tenho que me conhecer este mundo de meu Deus, para que eu possa me sentir em segurança, para que eu possa assumir acertos e erros, para que eu possa buscar melhores atitudes, né? Melhores pensamentos, sentimentos, e reconhecer de fato, né? Esses medos, os desejos, isso é uma ajuda imensa que eu estou fazendo comigo para finalizar melhor essa encarnação e para começar a próxima encarnação de uma forma muito mais madura espiritualmente. Então, é na escuridão que eu percebo a importância da luz. Se eu estiver num quarto escuro e riscar um palito de fósforo, já vai fazer a diferença naquela escuridão. O que me permite acender a luz é aceitar que existe ali uma escuridão e que precisa de luz, né? Então, o meu processo de autoiluminação, ele depende de reconhecer meus erros, meus orgulhos, minhas dificuldades e trabalhar isso transformando as minhas dificuldades em novas competências, né? Bom, então, a gente não pode acreditar que nós somos insignificantes e que não temos um lugar ao mundo e que não temos lugar na nossa vida. Isso não pode. Isso não é humildade. Isso
uma ignorância. Tem lugar para todos nós neste universo. Todos nós temos um lugar. Todos nós existimos. E o nosso Pai, maravilhoso, bondoso e justo, ele nos criou, simples, ignorantes, e nos deu uma estrada maravilhosa para irmos construindo o nosso ser, a nossa caminhada, a nossa vida, e ele deixa para que a gente conquiste esses lugares com a nossa sabedoria. E quando eu me acho superior, né? Eu fico com medo de expor a minha inferioridade, então eu preciso de sempre competir e de ser o melhor. Com isso, muitas vezes, eu perco o meu lugar de verdade. Eu lembro que, antigamente, a gente ia em casamento, os padrinhos ficavam todos em pé no altar. E não sentavam, não. O casamento inteiro lá, em pé no altar, ao redor, né? Ali, do padre, dos noivos. Aí depois começaram a separar os primeiros bancos da igreja para os padrinhos. E muitos colocam até uma fitinha para a pessoa não entrar. E tem pessoas que passam na fitinha e sentam lá na frente, no primeiro banco. A igreja vai enchendo, o que acontece? Chega o cerimonial, alguém da família e fala, não pode sentar aqui não, aqui são os padrinhos. E a pessoa, né, muito sem graça, passa lá para trás. Às vezes a gente chega numa festa de casamento e vai sentar naquela mesa de destaque, achando que é nosso lugar. E ali está escrito família da noiva, família do noivo. E a gente não entende que aquele não é o nosso lugar. Então, nós precisamos de assumir o nosso lugar. Nós precisamos de entender que se hoje eu tiver condições de ir lá no show, na última fileirinha do Roberto Carlos, é lá que eu vou sentar. Eu não vou sentar à frente para ser desconvidada, né? Mas um dia eu vou ter condições de sentar na primeira fila, né? A vida é assim. Muitas vezes você chega num local e conhece as pessoas muito pouco, numa aula, num curso, e você senta quietinho no canto, aí vai tomar um cafezinho, conversa, no outro dia de aula você já senta perto de alguém e de repente você já está sendo acolhida por aquele grupo. Em qualquer lugar, diante de qualquer tarefa, nós temos o nosso lugar. E o nosso lugar pode ser mudado de acordo com essa trajetória que a gente faz, né? Às vezes, eu estou aqui no teatro, vendo uma peça encantada. A vida passa e depois eu estou no palco, atuando, né? Muitas vezes eu estou ali, aquela criança na evangelização, ou adolescente, ou adulto estudando o ESG e tudo mais. Aí, de repente, o tempo passa. E depois eu estou coordenando trabalhos, atividades. Eu posso frequentar um centro e no futuro eu ser a fundadora de um centro. Ou de uma igreja, ou de uma congregação, né? Então, aqueles que vão na missa constantemente, que são responsáveis, depois vão para uma categoria de serem ministros, né? E são auxiliares do padre. Então, esses lugares, minha gente, nós precisamos de entender que esse ciclo vicioso, que vira uma bola de neve, né? Porque se eu buscar o reconhecimento do mundo para provar minha superioridade, então eu vou viver em busca disso, de aparecer. E de viver uma vida fantasiosa,
e o meu eu vai ficar murchinho, o meu verdadeiro eu. Nós não podemos fazer isso conosco. Nós precisamos de ser sinceros com a gente e de termos consciência e humildade para sabermos onde e quando precisamos mudar. Então, a humildade permite que o autoconhecimento ocorra, porque só passará pelo processo de autoconhecimento aquele que tiver a humildade de mudar e de reconhecer que essa aprendizagem pode te transformar numa pessoa, num ser humano melhor, muito melhor, né? Então, nós precisamos de ser especiais para nós. Nós precisamos de nos amar e perceber o que nós merecemos. A verdadeira humildade, né, te coloca no seu verdadeiro lugar na vida. Então, se eu, diante de uma formatura, eu sou a reitora da universidade, tem um lugar para mim. Eu não tenho que falar, não, não preciso, vou me sentar aqui. Não, eu preciso de sentar ali para cumprir o meu papel, porque aquela cadeira me pertence de fato. Né? Então, se eu estou numa posição de fazer uma palestra, eu preciso de reconhecer que, neste momento, eu preciso de estudar e de passar o meu melhor para o outro. Se eu me coloco no papel de ser a escuta de um doente, é ali que eu vou estar verdadeiramente. Eu vou me colocar fortalecida com estrutura para escutar aquele doente. Isso é assumir. Porque muitas vezes, sob a falsa humildade, a gente foge de tarefas importantíssimas para a nossa vida, para o nosso melhor momento de conhecimento e de evolução. Então, gente, quando a gente perceber que todo mundo tem lugar no mundo e que eu posso encontrar o meu lugar na vida, então nós estaremos verdadeiramente cumprindo o nosso papel como filhos de Deus. E isso não me dá a condição de ser mais ou melhor que o outro, porque todos nós temos o nosso local. E aquele local tem que ser honrado. Você pode estar no melhor hospital, com o melhor cirurgião. Se a equipe de enfermagem não for colaborativa e não assumir o seu local, se a equipe da limpeza, da esterilização do centro cirúrgico não fizer o seu papel no lugar que está, talvez o sucesso não aconteça. Cada um no seu local, cada um no seu papel. É preciso que haja palestrantes, é preciso que haja ouvintes, é preciso que haja quem coloque a água limpa num vasilhame para ser servida. É preciso aquele que plante os legumes, os cereais. É preciso aquele que colha. É preciso aquele que guarde, aquele que cozinhe. E é preciso aquele que receba o alimento. Qual o seu papel? Às vezes o meu papel na família pode ser de liderança, mas no trabalho, nesta vida, eu trabalho na casa de alguém, servindo a pessoa, a família, trabalhando ali. E pode ser que no meu templo religioso eu seja de uma grandiosidade ímpar pelos conhecimentos das muitas vidas.
Então eu não posso levar a arrogância de me achar em um patamar para todos os outros papéis que eu tenho dentro de nós, o sentimento de pertencimento ao universo, porque nós somos filhos de Deus, o Criador do universo. E nós precisamos, né, de ser, de estar, de pertencer a esse local no mundo, na vida. Então, nós podemos afirmar com propriedade: eu tenho um lugar no mundo, ele é meu de direito. Eu o reivindico, eu o aceito, eu o assumo. Isso é ter a humildade de reconhecer, aceitar e assumir o papel que Deus lhe proporciona nesta vida. Com honra, com humildade, com o desejo de fazer o melhor, com a reparação de erros, com a caridade para todos aqueles que estão, de alguma forma, necessitados. A vida espera que cada um de nós assumamos o nosso lugar dentro do plano divino. Então, faça a sua parte. O Pai precisa que cada um de nós faça a nossa parte. E eu quero finalizar com uma leitura de um pensamento, de uma frase de Joana de Ângeles, quando ela fala da humildade e do nosso lugar no mundo. Joana de Ângeles fala: alegra-te por fazeres parte da grandeza indescritível do universo. Não te subestimes a ponto de construires-te uma nota dissonante nessa sinfonia de incomparável musicalidade. Busca sintonizar-te com a melodia que paira no ar, vibrante, afinando-te com a glória da vida. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa oração final. Pai querido, muito obrigada por fazermos parte deste universo e por termos sido criados por Ti. Obrigada por nos ter ofertado a inteligência, o raciocínio, a intuição, o livre-arbítrio. Obrigada, Pai. Rogamos que os nossos passos sejam guiados para o bem e que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir a nós mesmos, que temos essa intuição divina dentro de nossos corações. Que possamos ser fortes o suficiente para descobrirmos o nosso lugar no mundo, na vida, no universo. Que possamos honrar, pertencer a esse lugar, respeitando o lugar que cada um recebe, sabendo que as diferentes funções, os diferentes locais fazem parte dessa obra de arte divina. Que nós possamos, cada um de nós, termos o nosso papel nessa sinfonia. Cada um de nós com um instrumento que conseguimos nos afinizar para levarmos ao universo a melodia maravilhosa, escrita com a caneta da humildade, que recebe a intuição divina para que se faça o melhor por nós, pelos outros, por toda a humanidade. Que Jesus possa envolver o planeta Terra em luz e que possamos várias vezes ao dia mentalizarmos a Terra iluminada e que os líderes mundiais sejam envolvidos nesta luz, intuídos para as melhores decisões de paz, amor para o nosso mundo Terra.
Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada aos espíritos encarnados e desencarnados presentes. Obrigada a todos aqueles que permitem que haja a realização do nosso estudo e oração da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, amigos e amigas. Obrigada pela atenção, pelo carinho. O nosso estudo e oração, às segundas-feiras, 20 horas, é sempre ao vivo, a não ser que haja alguma intercorrência. Quarta-feira, o nosso estudo e oração é sempre gravado, porque é o momento que nós estamos presencialmente na nossa reunião de tratamento físico e espiritual. Colocamos a gravação do estudo e oração para que neste momento seja realizado os tratamentos à distância. E antes tínhamos o estudo e oração às sextas às 18 horas. Mas neste momento está um pouco impossibilitado de nós fazermos esse estudo e oração, por conta de demandas familiares, de demandas que estão exigindo a minha presença, a minha colaboração. E aí eu descubro que o meu lugar é estar aqui com vocês ao vivo às 20 horas. E através da sintonia do pensamento, nas quartas, às 20 horas. Mas nós temos mais de 700 vídeos, porque iniciamos o nosso estudo e oração lá em 2020, março. Então, dê uma olhada no nosso canal, no YouTube, escolha um vídeo que você assista e se tiver te tocado a alma, se fizer bem para você, compartilhe o vídeo, fazendo com que essa corrente se estabeleça de estudo, de conhecimento, da possibilidade de aprendizado, de mudanças e de orações. O meu muito obrigado a todos vocês e até quarta. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquemos em paz. Uma boa noite para todos.